Bem-vindos ao Debate. Como você ensina alguém a, sabe, confortar uma mãe em luto? Nossa, essa é uma questão bem pesada. Muito pesada. Ou a guiar uma congregação inteira durante uma crise moral, usando apenas um fórum de internet, aulas em vídeo e apostilas em PDF. É um desafio e tanto, né? Exato. E hoje nós vamos fazer uma análise profunda e uma troca rigorosa de perspectivas sobre o papel e a real eficácia do ensino à distância, o EAD, na formação de lideranças religiosas e pastorais. Sim. E o nosso material base para essa exploração é o curso de formação de presbítero oferecido pelo SETIAD Educacional, que opera, na modalidade de cursos livres. Olha, a nossa questão central hoje vai direto ao coração de como nós formamos líderes comunitários em pleno século XXI. Nós precisamos perguntar o seguinte: pode um ambiente virtual de aprendizagem, o famoso AVA, que é baseado inteiramente em interações digitais e na autonomia solitária do aluno, moldar de forma efetiva a complexidade interpessoal, ética e espiritual que é exigida de um presbítero? Essa é a grande dúvida. Sim, ou será que essa incrível democratização do acesso, que, claro, é facilitada pela tecnologia, acaba por sacrificar a profundidade e o peso da formação pastoral prática? Bom, para deixar claro de onde nós partimos nesta conversa, eu defendo que o modelo EAD de curso livre, exatamente como estruturado pelo CETIAD, é uma solução altamente eficaz, abrangente e incrivelmente acessível. Ele democratiza o conhecimento teológico essencial e opera de forma brilhante justamente por não ter a interferência engessada do Estado. Certo. E do meu lado, eu argumento que o formato digital isolado possui limitações intrínsecas. Eu acredito, veja bem, que é impossível desenvolver as nuances práticas, relacionais e vocacionais que são absolutamente cruciais para a liderança eclesiástica apenas através de uma tela. Sem o presencial, você diz. Exatamente. Sem o atrito e a validação do contato humano presencial. Então vamos colocar as cartas na mesa. Quando eu analiso a estrutura proposta por esse curso, o que eu vejo não é, um atalho pandêmico ou uma daquelas soluções rápidas de internet. Nós estamos falando de uma solução educacional moderna e muito robusta. Aham. O currículo exige 900 horas de carga horária. É uma carga massiva. É massivo e é metodicamente dividido em 12 matérias vitais. Disciplinas pesadas, como administração eclesiástica, ética ministerial, hermenêutica e homilética. Sim, as bases clássicas. Isso. E o fato de o curso não possuir o reconhecimento formal do MEC, que no Brasil muitas vezes é visto com certa desconfiança acadêmica, é na verdade o seu maior trunfo estratégico. Ele está amparado de forma muito sólida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a famosa LDB, Lei 9.394 de 96. Sim, a base legal dos cursos livres é indiscutível, nós concordamos nisso. Exato. E como funciona o mecanismo dessa lei na prática? Ela permite que o currículo mantenha o seu foco puramente vocacional e eclesiástico. A instituição não precisa diluir o seu propósito teológico para se dobrar a burocracias seculares. Inserindo matérias que não servem, né? Precisamente. Matérias que não servem para a formação daquele líder específico. E mais, não estamos falando de material improvisado. A seriedade e o lastro institucional ficam evidentes quando você olha o rodapé do material. Ah, a questão dos direitos autorais. Sim, você vê a marca de propriedade intelectual contínua, está lá, copyright, @2001-2026, professor José Marcio Lacerda, todos os direitos reservados. Pensa no que isso significa. São 25 anos de refinamento metodológico. É um bom tempo. São testes práticos, evolução de currículo, tudo entregue diretamente na tela do aluno através do AVA, com vídeos, slides e textos.
É um sistema super flexível para ser concluído entre 12 e 24 meses, sabe? Feito sob medida para o líder que já está no campo sujando as mãos na obra. Que não tem tempo a perder. É, que não pode simplesmente abandonar sua comunidade ou seu emprego secular para se internar num seminário presencial. Como eu disse, eu reconheço plenamente o embasamento legal e a legislação brasileira é muito sábia ao permitir essa modalidade para qualificação não formal. E o fato de haver um trabalho de décadas por trás do material que é evidenciado por esse copyright contínuo que você mencionou, mostra que há de fato um conteúdo teológico estruturado ali. Com certeza. Mas uma grande ressalva não é legal. E nem é sobre a quantidade de teoria. A minha ressalva é pedagógica e, francamente, vocacional. A questão é a adequação do mecanismo EAD para este fim específico. O próprio material que estamos analisando utiliza a base bíblica de Efésios 4:12 para fundamentar sua missão. Que fala sobre o aperfeiçoamento, né? Isso, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. E o texto define o presbítero corretamente como um co-pastor. Certo, braço direito da liderança local. Exatamente. E ser um co-pastor carrega um peso que vai muito além de reter dados históricos sobre o Antigo Testamento. O currículo abrange áreas como aconselhamento pastoral e a missão de plantar e desenvolver igrejas. A mecânica de ensinar isso é o que me deixa preocupado. Por causa da distância. Sim. Como você ensina alguém a observar a linguagem corporal de um casal em vias de divórcio, ou a lidar com adolescentes em crise profunda apenas através de slides e videoaulas? Essas habilidades exigem mentoria humana direta. Entendo. Exigem a capacidade de demonstrar empatia no silêncio de uma sala, exigem que o mentor observe o comportamento desse aluno sob pressão, são elementos profundamente viscerais e humanos que, os fóruns digitais simplesmente não conseguem captar. Mas eu acho que você está imaginando que o curso se propõe a substituir a experiência de vida, o que não é verdade. Nós precisamos, quer dizer, é fundamental separar a aquisição da ferramenta intelectual da sua aplicação prática. Mas elas andam juntas. Andam, mas a base de qualquer boa prática, seja num consultório ou no púlpito de uma igreja, é uma teoria solidamente construída. O currículo não foge dessa responsabilidade técnica. Ele cobre a base com eclesiologia bíblica e exegese bíblica. Pense na formação jurídica contemporânea. Ok, vamos lá. Como um advogado hoje em dia domina as estruturas labirínticas do nosso sistema judicial? Ele não precisa estar fisicamente sentado numa sala de aula presencial o tempo todo debatendo com um juiz, concorda? Ele estuda muito por conta própria. Ele lê jurisprudências online. Ele consome doutrinas complexas através de plataformas digitais. Estuda a hermenêutica jurídica remotamente. O processo cognitivo é idêntico aqui. Um presbítero pode perfeitamente dominar a exegese bíblica e assimilar as doutrinas fundamentais por meio do vasto material digital fornecido nesses 25 anos de consolidação. Certo. A ferramenta intelectual, a lente teológica com a qual ele vai enxergar o problema daquela família em crise, é fornecida com excelência pela plataforma. Eu entendo por que você pensa assim. Mas deixe-me dar uma perspectiva diferente sobre como essa dinâmica funciona no mundo real. A analogia com o estudo do direito é útil até a página 2. Por que até a página 2? Porque o direito, em sua fase de estudo, lida com a aplicação de códigos a fatos consumados. A jurisprudência já está escrita. A teologia pastoral lida com pessoas em tempo real, sangrando emocionalmente na sua frente. A dinâmica é mais urgente. Muito mais. A teologia não é apenas a decodificação de um texto antigo. É a aplicação viva dessa verdade na dor humana imediata. O material do CETIAD menciona explicitamente que o curso foca em aconselhamento pastoral, inclusive destacando que atrai estudantes de psicanálise e psicologia. E isso eleva imensamente a régua. Nós estamos lidando com a psique humana. Mas o material fornece a base psicológica e ética para isso. A teoria, sim, mas pense no mecanismo do ensino EAD. Como uma plataforma que se baseia estruturalmente em chat e fórum de discussão prepara alguém para o peso avassalador de um trauma na vida real? Através de estudos de caso. Sim, mas vamos olhar para como um fórum funciona na prática. É assíncrono.
O aluno lê um estudo de caso, pensa por 2 horas, escreve uma resposta, apaga, edita, consulta um livro e só então posta. Ele pode editar a resposta até que ela pareça teológica e pastoralmente perfeita. Ah, entendi o seu ponto. Mas no aconselhamento real de uma família em crise, não há botão de editar. Não há pausa para consultar o manual na estante. Você precisa de inteligência emocional imediata e muito bem calibrada. E essa transferência de habilidade clínica e pastoral requer espelhamento. Espelhamento? Requer ver um conselheiro mais experiente atuar e às vezes falhar. Requer que alguém vire para você e diga, olha, você foi muito duro com aquela pessoa. A teoria sem essa calibragem humana constante pode criar indivíduos que sabem toda a doutrina de cor, mas que são um verdadeiro desastre na aplicação prática. Bom, eu não discordo que o espelhamento é o cenário ideal, mas nós precisamos colocar os pés no chão e falar sobre o custo de oportunidade de exigir essa mentoria presencial constante. O verdadeiro milagre logístico desse modelo é a democratização que ele proporciona. Logística, certo. Sim, o material traz um dado prático que nós não podemos ignorar o valor. Promocional do curso é de apenas R$ 150. É um valor muito acessível, de fato. É extremamente acessível. E a exigência de escolaridade base é apenas o ensino fundamental ou médio completo. Sabe o que o CTAD está fazendo através desse mecanismo? Ele está abrindo as portas do conhecimento teológico sistemático para o líder de uma comunidade rural no interior do Nordeste, ou para o obreiro que trabalha o dia inteiro numa periferia urbana e ajuda na igreja à noite. E que não teria acesso de outra forma. Exatamente. Essas pessoas jamais teriam como pagar as mensalidades exorbitantes de um seminário tradicional, muito menos arcar com os custos de deslocamento diário. Esse acesso democrático atende a uma necessidade logística brutal no Brasil. O Brasil tem milhares de congregações menores. Nós preferimos deixá-las nas mãos de líderes bem intencionados, porém teologicamente analfabetos, só porque eles não podem pagar por um mentor presencial. É um dilema válido. O rigor acadêmico não deriva da exclusão financeira ou do elitismo de quem pode morar num campus de seminário. O rigor vem da dedicação do aluno ao longo dessas 900 horas. O custo acessível não diminui em nada o peso da carga horária. Essa é uma argumentação convincente, mas você considerou o risco pedagógico inerente quando cruzamos exatamente esses dados que você acabou de citar. Quais dados? O nível de escolaridade e a complexidade. Vamos destrinchar a mecânica disso. A exigência de entrada é apenas um ensino fundamental completo. Ao mesmo tempo, o currículo exige que esse aluno navegue por matérias de altíssima complexidade linguística e filosófica, como exegese bíblica e hermenêutica. Sim, mas o curso ensina do zero. Mas o que é exegese, na prática? É o processo metódico de extrair o significado original de textos escritos há milênios, lidando com contextos de culturas antigas, muitas vezes envolvendo noções rudimentares de grego ou hebraico. Pegar um aluno cuja base analítica parou lá no ensino fundamental e lançá-lo direto nessas disciplinas complexas é um salto monumental. E pior, ele está dependendo quase inteiramente da sua automotivação num ambiente virtual solitário. Mas a plataforma é projetada para guiar esse aluno de forma didática, respeitando o ritmo dele. Ele tem de 12 a 24 meses para isso. E é aí que entra o meu ponto sobre o tempo. A flexibilidade permite que o aluno conclua essas 900 horas em 12 meses. O texto base usa a passagem de 2 Timóteo 2,15, onde Paulo diz a Timóteo que ele precisa ser um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Aham. Manejar bem qualquer coisa complexa exige tempo de maturação. Acelerar a absorção de 12 disciplinas profundas em apenas 12 meses, num ambiente sem a fricção diária com professores que te façam perguntas difíceis em tempo real, gera um risco enorme. Risco de superficialidade. Sim. Qual é o risco real? Nós podemos estar criando uma esteira de imprimir diplomas rápidos. Será que gera a maturidade necessária para deculpar a palavra da verdade com a devida profundidade? O perigo do acesso puramente facilitado é formarmos teólogos de superfície. Eles aprendem um jargão, sabem usar as palavras bonitas, mas não compreendem as raízes estruturais do pensamento teológico porque não tiveram o atrito intelectual necessário
Mas aí você está assumindo que o ambiente digital é inerentemente passivo, né? Como se o aluno estivesse apenas maratonando vídeos como se fosse uma série de TV e no final ganhasse um certificado. Bom, a tentação do EAD é essa. A sua preocupação com a retenção e a superficialidade é válida, estou certa, de que todos pensam nisso, mas o sistema tem uma infraestrutura de avaliação feita exatamente para mitigar isso. Nós precisamos entender a mecânica do AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, e do SGA, o Sistema de Gestão de Aprendizagem. Ok, vamos olhar para os sistemas. O sistema não abandona o aluno num vazio para ele ler PDFs e depois apertar um botão de conclusão. O documento descreve métodos avaliativos extremamente ativos. O aluno precisa ter participação nos fóruns, ele tem que passar por provas interativas ao longo do caminho. Isso já testa a retenção de curto prazo. Provas de múltipla escolha. Era individualmente, ou seja, ele terminou a matéria de homilética, a arte de preparar sermões, ele tem que entregar um portfólio prático sobre isso. E como coroação de todo o processo, ele precisa entregar um projeto final, o TCC, que deve seguir os padrões rigorosos da metodologia científica e da ABNT. Mas espera aí. Estruturar um texto nas normas da ABNT prova o que exatamente sobre a capacidade pastoral dessa pessoa? Prova resiliência, capacidade de pesquisa, organização lógica do pensamento e muita disciplina. Ninguém faz um TCC de 900 horas de curso em 12 meses de forma superficial se o sistema tiver uma régua alta. Existe uma esteira de validação acadêmica acontecendo passo a passo ali. Mas valida o lado acadêmico, não pastoral. A diplomação digital no final, que o material cita ser amparada pela portaria número 330 de 2018 do MEC, é só modernização burocrática da entrega do documento. O importante é o que acontece antes da entrega. O aluno passa por um pente fino constante no sistema. Ele não recebe o diploma simplesmente por existir no banco de dados. A plataforma força o aluno a provar o domínio do conteúdo em múltiplos formatos de avaliação escrita antes que aquele certificado digital seja gerado. Sinto muito, mas não concordo com isso. Deixe-me explicar por que a avaliação digital, por mais estruturada e cheia de portfólios que seja, falha redondamente no objetivo final da formação de um presbítero. O próprio texto que nós estamos discutindo traz um alerta claro, uma frase fortíssima. Qual? Ele diz que o reino de Deus, e eu cito, precisa de pessoas preparadas e não de lobos em pele de ovelha. Vamos pensar na mecânica de um lobo em pele de ovelha. Ok. Um sistema de gestão de aprendizagem, ou SGA, pode, sem dúvida, provar a capacidade de um aluno de organizar o próprio tempo e regurgitar informações. Uma prova interativa vai checar se ele sabe definir a diferença teológica entre justificação e santificação. O TCC vai mostrar se ele sabe recuar o parágrafo e citar um autor nas normas da ABNT, mas absolutamente nada disso testa o caráter moral desse indivíduo. Ah, mas nenhum sistema acadêmico, nem Harvard, consegue testar moralidade de forma infalível. Não de forma infalível, é verdade, mas o isolamento digital zera essa possibilidade por completo. A avaliação algorítmica não testa a ética ministerial desse homem na calada da noite. Não testa a sua humildade quando ele é contrariado em uma reunião de diretoria da igreja. Não testa a sua capacidade de lidar com o poder sem se corromper. É um ponto forte. A validação de um presbítero, historicamente desde o primeiro século da igreja, sempre envolveu o escrutínio íntimo e demorado da comunidade local. Envolvia anciãos observando a vida cotidiana daquele indivíduo. Como ele trata a esposa, como ele lida com o dinheiro, qual é a reputação dele entre as pessoas de fora da igreja. Sim, o testemunho público. Exato. E um algoritmo de plataforma EAD não consegue detectar um lobo em pele de ovelha, contanto que esse lobo saiba formatar um portfólio bonitinho e enviar o TCC dentro do prazo. A validação vocacional, na sua essência, transcende completamente a aprovação documental ou a capacidade de pesquisa. Eu entendo o peso do que você está dizendo, estou bem ciente disso, mas é exatamente por isso que precisamos lembrar da premissa fundamental do curso o presbítero é um copastor, atuando dentro de uma estrutura pré-existente. A plataforma não ordena o presbítero do nada. A igreja local é quem o consagra. E isso é verdade, a responsabilidade final é da igreja.
O curso online não tem a pretensão de substituir o pastor local ou de ser a única fonte de validação do caráter desse homem. O que o EAD faz é empoderar o indivíduo com o arsenal intelectual que a igreja local muitas vezes não tem nem tempo, nem conhecimento, nem infraestrutura para ensinar. Funciona como um complemento, então? Isso, o pastor local avalia o caráter no dia a dia e o CTAD fornece as ferramentas técnicas de exegese e administração. Ao olhar para tudo o que nós discutimos aqui, a conclusão a que eu chego é que essa estrutura digital flexível, economicamente acessível por R$ 150 e legalmente respaldada, representa o futuro inevitável da educação continuada para obreiros. Proporcionar 900 horas de um conhecimento sistemático, amparado por 25 anos de refinamento daquele copyright que mencionamos, é um feito educacional extraordinário. É inegável o alcance. Nós estamos entregando as chaves de uma biblioteca teológica diretamente nas mãos de quem está na linha de frente, permitindo que essas pessoas continuem servindo as suas comunidades enquanto se aprimoram intelectualmente. É inegável que a entrega de informação foi otimizada a um nível que as gerações passadas não poderiam sequer imaginar. E ao refletir sobre essa nossa análise profunda de hoje, eu continuo sustentando meu ponto, embora o currículo proposto pelo CTAD aborde de forma excelente as disciplinas vitais que todo líder precisa conhecer, a dependência desse ambiente virtual de forma isolada deixa uma lacuna perigosa na formação. A lacuna humana. Sim, o conhecimento informacional e os dados históricos são entregues, não há dúvidas. Mas a ausência estrutural daquele acompanhamento ombro a ombro, presencial e humano, dificulta imensamente o treinamento prático da sensibilidade pastoral. A formação vocacional completa requer o atrito humano, requer mentoria visual, o que é algo que a tecnologia, por melhor que seja a plataforma, ainda não consegue substituir de forma alguma. Mas acho que, no fim das contas, nós podemos concordar firmemente em um ponto central. A grade curricular que esse material propõe, abrangendo desde liderança cristã e ética ministerial até missões e homilética, estabelece um verdadeiro padrão ouro do que se espera de um líder hoje em termos de base teórica. A busca ativa por qualificação contínua, o esforço de tirar o obreiro leigo da ignorância teológica, é não apenas louvável, mas é absolutamente essencial para a sobrevivência e a saúde de qualquer comunidade. Sem dúvida nenhuma. Reconhecer a própria necessidade de preparo formal e buscar preencher essa lacuna de conhecimento, seja online ou presencialmente, é o primeiro passo para combater a superficialidade que tanto prejudica as instituições de forma geral hoje em dia. A disposição de um líder em se estruturar, em dedicar 900 horas da sua vida para aprender e crescer, deve ser sempre muito celebrada. E isso nos coloca bem de frente com o grande paradoxo educacional da nossa era, né? Como nós conseguimos equilibrar perfeitamente a maravilha tecnológica do acesso imediato e barato à informação complexa com a lentidão inerente que a formação de sabedoria e caráter prático exige de um ser humano. É um equilíbrio fascinante e muito delicado. É o desafio definitivo que cada denominação, cada seminário independente e cada líder local precisa enfrentar agora. Nós convidamos você, que está nos acompanhando, a observar e questionar a sua própria realidade, como a sua comunidade lida com o treinamento prático e teórico daqueles que assumem o púlpito ou o aconselhamento. Onde exatamente está o ponto de equilíbrio entre o diploma digital impecável na parede e a empatia genuína que conforta na hora da verdadeira angústia humana? As ferramentas digitais já estão aí, acessíveis a todos, democratizando a teoria a um nível sem precedentes na história. A grande questão que permanece é as telas pelas quais esses novos líderes estudam as escrituras, conseguem, sozinhas, ensiná-los a ler o coração das pessoas que eles foram chamados para servir. Fica a reflexão para vocês. Até a próxima!